Meus amigos, eu estava aqui observando, estudando, né? Porque eu sempre estudo é, esse conjunto de informações que é dada pela Red Pill. Eu sempre faço alguns estudos e acabo, dentro desses estudos, retendo algumas coisas boas que podem trazer tanto bem para mim, um bem-estar legal para mim. E aí eu pego esse bem-estar que me fez, né, essa situação e passo para vocês nos meus vídeos. Muita gente falando sobre a questão da Red Pill e muita gente colocando as suas opiniões. É claro que vai ter várias pessoas colocando as opiniões, vai ter várias pessoas falando sobre esse assunto, vai ter várias pessoas dizendo que concordam, que não concordam. Então, o que vai acontecer são opiniões complementares, certo? De várias pessoas, influenciadores dentro da internet falando sobre esse assunto. Uma preocupação minha é a questão de estar aqui nesse exato momento, passando essas informações com mais de 2.000 seguidores. Claro que tem, tipo assim, dentro desse espaço de seguidores ainda é pouco, mas já são 2.000 pessoas. Então houve uma preocupação minha em observar aquilo que eu estou passando. Será que realmente o que eu estou passando para os meus seguidores é uma coisa boa? Será que eu devo me preocupar com o que eu estou passando? Claro que veio toda essa preocupação. Dentro dessa preocupação, eu acabei fazendo o quê? Eu acabei olhando outros canais, várias opiniões, e comecei a chegar a um entendimento de que existe várias pessoas que não compreendem muito bem e que estão dando opiniões sem estudar o assunto. Para nós que já estamos estudando o assunto há muito tempo, se torna muito mais fácil passar a visão para vocês de uma forma mais clara. A Red Pill não é um movimento, simplesmente é um complemento de informações ali que você vai passando e vai adquirindo e vai repassando para algumas pessoas. E quando surge a questão da Matrix, que foi feita uma analogia, simplesmente uma analogia, dentro desse assunto, que é como se a pessoa se desplugasse, né, da questão de relacionamentos, por exemplo, a qual a mulher estava sempre no pedestal e a gente tinha que fazer tudo por ela. Sempre houve esse tipo de pensamento sobre casamento, relacionamento, namoro e essas coisas assim, que as pessoas sofrem no relacionamento. As pessoas, às vezes, o relacionamento não é uma coisa boa. Às vezes, para aquela pessoa foi uma coisa ruim. Então, o que ponto eu quero chegar? É que não dá para parar com esse trabalho, sendo que a gente sabe que dentro de toda essa magia e de toda essa analogia e de todo esse problema imaginário que estão criando sobre a Red Pill, na verdade, na internet, e falando até assim, não seguem, não façam, não liguem. Eu também tive uma curiosidade em ver os comentários de vídeos assim. E a maioria dos comentários são das pessoas, dos homens, se colocando, se contrapondo ao ponto colocado de que a Red Pill não seja algo ideal para o homem. Então muitos homens entraram lá e começaram a dar as suas experiências, colocar o que eles já passaram, as dificuldades que eles passaram nos relacionamentos, as frustrações que eles tiveram, né? Aquilo que aconteceu na vida deles. A ideia hoje de alguns influenciadores não é repassar isso, certo? Não é repassar. Essa ideia, às vezes eu penso assim, que se um influenciador que trabalha a questão de relacionamentos, certo? E trabalha muito perdão, que você tem que perdoar, aceitar muito a situação, se dar muito, se colocar muito à disposição, tipo assim, um gasto de energia tão grande para você ter um relacionamento, e aí ele começa a te ensinar e te dar estratégias para que você venha gastar e como gastar essa energia. E aí surge, né, algumas ideias de que você não precisa fazer nada disso, de que esse amor genuíno não é comprado, certo? Não é negociado, não existe nada disso. E que você tem uma liberdade de querer casar ou não, porque relacionamento fala sobre casamento. Então você tem essa liberdade de fazer isso. Se você quiser casar, você casa. Se você não quiser casar, você não casa. Então começa a vir essas ideias, elas começam a bater na outra e não tem para onde. As pessoas vão começar a brigar e vão começar a discutir por causa disso. E nós vamos ter várias discussões aí. Então, às vezes, até nós mesmos
que temos um canal Red Pill, por exemplo, né, que fala sobre relacionamento e crescimento e desenvolvimento, porque eu acredito que é o desenvolvimento e o crescimento pessoal que faz com que você venha evoluir. É claro que até a gente vai discordar de alguns outros canais, uma discordância normal, às vezes até uma tretinha aqui, outra ali, até uma certo, mas nada tão duro. Mas eu vi alguns canais falando assim: ah, essa galera é um bando de menino, ah, essa galera é um bando de moleque, ah, essa galera é um bando de frustrados. Então vamos lá, menino, né? Chega a dizer que nós somos meninos, certo? Primeiramente, uma falta de respeito muito grande quando você vai tratar as pessoas e ficar falando que porque a pessoa acredita em algo, ela é uma criança, ela é um menino. Não existe. Talvez quem está falando isso é porque não estudou o assunto, não entende nada do que está falando e não tem, talvez não tenha uma credibilidade, certo? Para poder tocar nesse tipo de assunto porque não estudou. O mínimo, se você buscar um pouquinho desses canais, você vai entender que não tem ninguém odiando mulher, ou falando mal de mulher, ou colocando a mulher numa situação, entendeu? De que ela não pode ser amada, de que a gente não goste, de que a gente não quer, certo? O que nós falamos são de... O que nós colocamos aqui, o que eu vejo colocando nos outros canais, é uma questão de escolha. Uma questão de escolha, galera. É escolha. Antigamente parecia que a gente não podia ter essas escolhas ou fazer essas escolhas. Parecia que a gente tinha uma responsabilidade muito grande em ter que casar, ter filhos, e hoje você pode fazer escolhas, certo? Então, muitos, né, que estão seguindo esses canais, estão vendo os canais que tocam muito nos assuntos da Red Pill, simplesmente é para poder despertar, que é o desplugar, mais ou menos assim, né, de que essa coisa romântica, né, do relacionamento, aonde que parece que as brigas e as discussões têm que fazer parte do relacionamento, aonde parece que correr atrás de uma pessoa que não gosta de você e que não tem amor por você, parece fazer parte da vida, certo? Desplugar, por exemplo, de relacionamentos que estão realmente te fazendo mal-estar, mas se você casou, você tem que estar ali. Então, essa coisa romântica de que você tem que ficar correndo atrás, de você ter que colocar a pessoa no pedestal, certo? Que eu até penso que deveria ter uma Red Pill para as mulheres também, porque tem muita mulher que passa por isso, a gente passa, mas tem muita mulher que passa também. Então deveria ter uma Red Pill para os dois, certo? E aí fala assim, ah, mas a Red Pill das mulheres é o feminismo. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que a Red Pill, ela é muito mais, entendeu? Que simplesmente um movimento como colocam. Para mim não é um movimento. Para mim são várias informações que são colocadas ali e você vai tirando um pouquinho dali, de uma forma meio que empírica, que é o formato de observação. Você observa, vê e tira suas conclusões e fala, poxa, estou passando por isso, poxa, é dessa forma. Então muitos homens começaram a acordar e é estranho hoje, parece, não é estranho assim, mas é diferente a questão de você ver vários homens desistindo de relacionamento, não querem mais se relacionar, não querem mais namorar ou casar. Por quê? Porque já sofreram muito na vida, certo? Eu sou um cara hoje que eu tenho 50 anos, dia 26 de abril agora eu completo 50 anos, e eu entendo que na minha época era tão diferente assim de hoje, e eu vejo que a minha cabeça, como minha cabeça mudou, como eu sou um cara totalmente diferente de quando eu tinha 18 anos de idade, certo? Eu me lembro que aos 18 anos de idade eu estava entrando numa igreja todo arrumado, de paletó e gravata para poder se casar. Se fosse hoje eu não faria isso, certo? Mas por quê? Porque a pessoa que estava comigo era ruim? Não, era porque eu não tinha maturidade, nem sabia o que estava fazendo, era uma criança naquele momento ali, certo? Era um menino naquele momento. Então, essa forma pejorativa de colocar, os Red Pills são meninos, não, às vezes nós somos meninos na questão de não entender a Red Pill. Talvez você que está nos crucificando e você que está indo contra algo que você não estudou, talvez você seja o menino nesse ponto, nesse prisma, não em toda a sua vida, é claro, não em tudo que você coloca, não em todos os seus segmentos,
Mas nesse segmento, talvez você esteja sendo um menino, talvez você esteja sendo um moleque, por colocar, entendeu? Questões que você não estudou, que você não sabe, nem da onde veio, nem da onde é, e está colocando num prisma de destruição total na vida do homem. Então, eu penso o seguinte, hoje a Red Pill, o meu modo de pensar, certo? Você não é obrigado a pensar igual a mim, mas me salvou. E os caras a qual eu conversei e bati um papo e passei essa visão, conseguiram se valorizar mais e conseguiram se colocar em primeiro lugar. E aquilo que as mulheres sofrem hoje nos relacionamentos, você realmente acha que os homens também não sofrem? Você acha que um homem não pode se frustrar numa relação, igual colocar, é um bando de frustrados, então quer dizer, o homem ele não pode se frustrar dentro de um relacionamento e essa frustração trazer com que ele venha buscar novos ensinamentos para a vida dele, vários conhecimentos, para que ele possa ser um homem melhor? Crescer, desenvolver, evoluir é errado hoje, certo? Teve até um vídeo que colocaram, essa questão da Red Pill deve ser algo de Ministério Público. Olha só a ignorância, cara. Olha só o tamanho da ignorância, que está sendo tanta coisa para o Brasil se preocupar, certo? Tanta coisa para o MP procurar e ver o que está errado. Você acha mesmo que vai estar se preocupando com homens que estão evoluindo e mudando as suas escolhas, mudando a sua estratégia de vida? Caras que estão buscando primeiro agora o crescimento pessoal, que é se valorizando, um bom emprego, um bom trabalho para depois se relacionar. Engraçado que essas palavras, essas frases, quando nós falamos aqui, o cara está procurando se desenvolver para depois se relacionar, parece que ninguém consegue entender isso. Ele está falando de relacionamento. Dentro da Red Pill tem muito cara casado, certo? Que tem filhos, tem muito cara solteiro, tem muito cara que namora, tem muito cara que fica. Os homens, eles não estão realmente, na verdade, ninguém aqui está mudando a concepção do homem amar ou gostar ou ter um amor genuíno por uma mulher. Ninguém está falando isso. A única coisa que está se colocando dentro da Red Pill e que eu consigo entender, que é um padrão que eu entendo, é você se valorizar e se priorizar. Se algo está fazendo mal para você, você não tem que continuar naquilo. Se algo é ruim para você, você não tem que ficar ali. Certo? Isso, cara, isso serve para homem, isso serve para mulher. E muita coisa que nós falamos aqui é a questão da observação que nós vemos. Conteúdos que são realmente verdadeiros, reais, que realmente acontecem na vida dos homens. E muita gente fechando o olho para isso. Parece que está vivendo numa bolha. Parece que não está entendendo a evolução. Eu vou terminar esse vídeo aqui só dando um exemplo. Eu vi um vídeo esses dias e a mulher perguntou o seguinte: vem cá, você me responda uma pergunta. Eu não sei se o cara não quis responder, certo? Porque ele ficou com medo de ser cancelado. Mas a mulher perguntou assim: você acha que eu, sendo mais velha, por exemplo, você acha que eu tendo uma idade, eu não sei quantos anos ela tinha, mas ela estava se colocando ali, eu acho que ela deveria ter, pela aparência, de 35 a 40, não sei, mais ou menos isso. Mas ela perguntou: você acha que eu tenho menos valor do que a minha colega que está aqui do lado, que de repente tem 20 ou tem 21? Essa foi a pergunta que foi feita. E é difícil você responder essa pergunta, porque se você for responder, as pessoas podem entender de uma forma totalmente errada, e aí pode querer te cancelar e tudo. Mas pelo amor de Deus, aí que vem a questão da observação e a coerência, certo? Se ninguém está, quando é colocado sobre esse valor, ninguém falou de caráter. Não é colocado caráter. Não é colocado que você não possa se relacionar com uma pessoa, entendeu? Que tenha essa idade. O que é colocado, que nós chamamos de VSM, é o valor sexual de mercado, que é uma valorização que o mercado, que as pessoas, que a sociedade dá, entendeu? Para as pessoas. E sem contar o caráter da pessoa. Não está dizendo que aquela pessoa é melhor ou pior. Só é colocado que realmente os homens hoje, quando eles veem as mulheres mais novas, chama muito mais a atenção deles do que as mulheres que têm uma certa idade, que são mais velhas, por uma questão do biotipo da mulher, por uma questão, certo? Pelo biotipo dela ser mais nova, dela estar mais inteira, estar mais bonitinha, aquela coisa. Somente isso, certo? Agora você acha mesmo que nós homens, que buscamos o nosso valor,
que buscamos crescer a cada dia. Se tem uma mulher de 40 anos que tem um bom caráter, que é uma mulher de valor, que é uma mulher que realmente que tem, por exemplo, os ideais de crescimento ali e que quer ter uma parceria com a gente, você acha que a gente vai trocar essa mulher por uma mulher de 20 anos que não tem esses valores que eu acabei de falar para você só porque ela é mais nova? Você acha que a gente vai fazer isso? E você acha que quem está fazendo isso está se dando bem? Claro que não. Então, tipo assim, as pessoas ficam procurando problemas e não procuram estudar o assunto. Cara, esse assunto, ele, quando você fala de pessoas e você fala de ser humano, cara, nós temos vários segmentos, certo? Nós somos pessoas que apresentamos vários problemas, vários pontos positivos e negativos. Nós somos uma imensidão a ser estudados, certo? Os nossos comportamentos são vários comportamentos que existem dentro da gente. Nós mudamos e evoluímos a cada dia. O que é hoje, de repente, amanhã não é mais. Aí você acha mesmo que um corte, mais ou menos, de 2 minutos ou um corte de 1 minuto vai definir o que é Red Pill? Você acha que um Redcast, por exemplo, uma entrevista de 1 hora, vai definir o que é Red Pill? Você acha realmente isso? É isso que você pensa? É isso que você acha? Por favor, cara, se para ser, entendeu? Se para trabalhar numa área você precisa estudar, às vezes, mais de 1 ano, quanto tempo você está estudando a Red Pill para você poder dar a sua opinião? Então tudo isso conta, galera. Tudo isso conta. Então tem muita coisa que o pessoal está falando que não é real, certo? Então busque estudar, busque entender e busque saber o que é realmente, porque existem canais valiosos e grandiosos que estão ajudando vários homens, certo? E está fazendo com que esses homens venham a crescer mais. Eu mesmo comecei a fazer o meu canal através de outro canal. Eu comecei a fazer o meu canal através de outro canal. E a verdade, ela é dura. Então é por isso que deve estar doendo em muita gente. Porque a verdade, ela é dura. Ela dói mesmo. Sabe? Ela não é fácil de se engolir, certo? E as pessoas aprenderam a romantizar tudo. Só que aqui nós falamos a verdade e a realidade, certo? E aí nós falamos aquilo que realmente é uma coisa que pode mudar a vida das pessoas. A vida de vários homens, e as vidas de vários homens estão mudando. Agora, se esses homens estão fazendo escolhas que talvez você não concorde, entendeu? Se esse cara está fazendo é porque ele entendeu que isso é o melhor para ele. Eu sou o tipo do cara que eu respeito muitas mulheres, valorizo e acho que elas devem ser respeitadas sim, certo? Mas da mesma forma que nós respeitamos, nós também queremos respeito.